Oi, meu nome é Ayesha, esse é o Manual da Infância e hoje eu quero conversar com você sobre as crianças desobedientes. O seu filho é uma criança que geralmente não te obedece? Se esse é o seu caso, fica aqui comigo que hoje eu vou te dar várias dicas práticas de como fazer para o seu filho te obedecer mais. Eu quero começar dizendo que eu particularmente não gosto dessa palavra obediência, eu evito usá-la e eu não gosto muito do que a gente entende por obediência. Eu não quero entrar em detalhes aqui, até porque eu já falei sobre esse conceito de obediência no vídeo em que eu fiz falando das crianças que são teimosas. Então eu não vou esmiuçar o que eu acho a respeito disso, mas por uma questão semântica, para facilitar o entendimento, para que a minha comunicação seja mais clara, eu utilizarei dessa palavra desse vídeo. Eu darei dicas de como fazer para a criança obedecer mais. No meu dia a dia é uma palavra que eu não gosto de usar, mas aqui para facilitar a comunicação eu vou chamar dessa forma. Muitos dos assuntos que eu quero tratar hoje aqui com você, eu já fiz vídeos exclusivos e bem completos a respeito deles. Então tem vários assuntos que na hora em que eu citar, eu vou falar que já tenho vídeo sobre isso. Eu vou deixar esses vídeos para você no link da descrição, para caso você tenha interesse. Eu não quero esmiuçar cada coisinha aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, fica muito cansativo e fica difícil de absorver as mensagens que eu quero passar. Então, esse material é um material complementar para diversos outros vídeos que eu já gravei a respeito desses assuntos. Então, na descrição terá o link para os demais vídeos que eu citarei ao decorrer desse vídeo aqui. Certo? Dito tudo isso, explicada a questão da palavra obediência e dito que eu tenho materiais complementares para as ideias que eu vou te apresentar aqui hoje, vamos ao nosso tema, que é como fazer para as crianças obedecerem mais. Eu quero dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira, eu vou contar para você como que você vai fazer para falar com o seu filho, para se comunicar com o seu filho e conseguir que ele te obedeça mais. E na segunda parte, eu vou te contar o que você vai fazer de verdade, ativamente, para você ter mais colaboração da sua criança. Eu vou dividir desses dois jeitos, porque um é a coisa que a gente está falando, outras são as coisas que nós estamos fazendo. Elas se confundem às vezes, não é que elas se confundem, elas se misturam às vezes, mas para ficar mais fácil o entendimento, eu vou separar nesses dois grandes tópicos. Então, eu quero começar te dizendo como que você pode falar com a sua criança, como que você pode interagir verbalmente com a sua criança para que ela te obedeça mais, para que ela colabore mais com você. Vamos lá? A primeira coisa que eu preciso te dizer a respeito disso é: pare de dizer não para o seu filho. Eu sei que você pode ouvir isso e pensar, como assim não vou dizer não pro meu filho? Eu vou deixar ele fazer tudo o que ele quer? E não é bem por aí. Quando eu falo para de dizer não para sua criança, eu não estou dizendo deixa a sua criança fazer o que ela quiser. O que eu quero dizer com isso é que a palavra não em si é uma palavra que o cérebro não processa. O cérebro, ele responde através de ações, através de comandos. Quando você fala alguma coisa para uma pessoa, o cérebro dessa pessoa entende um comando para ela fazer algo. Então, o não, que seria a negação desse algo, é muito complexo para o cérebro da criança entender. Inclusive, para os adultos isso já é difícil. O cérebro adulto funciona muito melhor quando não está ouvindo não. Eu tenho um vídeo muito completo a respeito desse assunto, sobre como educar sem dizer não, e aqui eu trago essa ferramenta porque ela é essencial se você quiser mais obediência do seu filho. Quando você para de dizer não para ele, quando você aprende a conversar com ele de outras formas, ele corresponde muito melhor, ele obedece muito mais. Para você tirar o não do seu vocabulário, você tem que acrescentar outras coisas, outras palavrinhas que darão o mesmo efeito que você procura quando você diz não para o seu filho. No lugar de dizer para sua criança não pula no sofá, é muito mais eficiente você falar para sua criança senta no sofá. Porque se você fala para a criança senta no sofá, você deu um comando para o cérebro e ele consegue processar isso. É para sentar no sofá. Quando você fala para a criança não pula no sofá, as partes que o cérebro realmente dá atenção é o pula no sofá. E isso é uma ação. Pular no sofá é uma ação. Então, se você diz não pula, o cérebro do seu filho entende que é para pular ainda mais. O não é difícil para ele compreender. O não é difícil para ele conseguir atender esse desejo. Então, no lugar de ficar o dia inteiro dizendo não para a criança, fala para a criança aquilo que você
quer que ela faça e não o que você não quer que ela faça. Se a criança tá jogando, por exemplo, água no chão, no lugar de você dizer para ela não joga água no chão, peça para ela limpar. Ok, seque a água do chão, por favor. Você tá dando um comando ativo para a criança. Tira o não do seu vocabulário. Para de dizer não para o seu filho, que eu tenho certeza que você vai sentir diferença no comportamento dele. Isso por si só já vai te ajudar a fazer com que sua criança te obedeça mais. A próxima dica para você falar com a sua criança é: converse com o seu filho calmamente. Por que eu tô dizendo isso? Às vezes a criança quer alguma coisa, aí a gente diz não pra criança porque a gente não quer fazer aquilo ou porque não dá pra fazer aquilo. A criança chora e ela chora de frustração. E eu já falei sobre isso também no vídeo da birra. Eu fiz um vídeo muito completo, um material muito legal, com várias ferramentas para lidar com a birra da criança pequena, ali 2, 3, até os 4 anos de idade. É um material bem bacana para quem tá passando por essa fase. E eu dei essa dica nesse vídeo, eu explico essa questão nesse vídeo. Quando a criança chora, ela chora de frustração. Você disse não para ela não sabe lidar com o sentimento de frustração e ela chora em resposta para isso. O choro é também uma forma da criança aliviar estresse. Quando ela ouve um não, ela fica estressada, aquilo libera hormônios de estresse nela. Então, quando ela chora, ela não só está aliviando o estresse dela, quanto ela está procurando um caminho de lidar com a frustração que ela está sentindo. Então, se você está no shopping com o seu filho, passa na loja de brinquedo, na frente da vitrine da loja de brinquedo, seu filho te pede um carrinho que ele viu, aí você fala para ele que não vai comprar aquele carrinho, que não tem como comprar aquele carrinho. Ele imediatamente chora. E a maior parte dos adultos, a maior parte dos pais fazem o quê? Gritam com a criança. Para de chorar, isso é besteira, não chora, levanta desse chão. A gente responde de forma agressiva, de forma exaltada com a criança. Então, se você quer que o seu filho colabore mais com você e te obedeça mais, a forma que você vai falar com ele precisa ser calma. Por quê? Quando você fala com calma com a criança, você induz a criança a ficar mais calma também. Se você grita por cima do grito da criança, ela vai gritar mais alto ainda. Você vai criar uma bola de neve, de estresse e de tensão que não vai mais ter fim, vai começar a rolar em cima dela mesma. Então a sua criança tá gritando, a sua criança tá alterada, ela tá com as emoções alteradas naquele momento. Esse é o seu momento de manter a calma e falar com calma, porque você quer acalmar a sua criança. Não faz sentido nenhum gritar para a criança parar de gritar. Então falar calmo com a criança é essencial para a gente conseguir lidar com os comportamentos dela. A criança que está exaltada, que está com uma crise emocional muito grande, precisa que o adulto da situação haja com calma. Então você respira fundo, você controla o seu nervosismo para ajudar a criança a lidar com o estresse dela. A criança é muito pequena, ela não tem a parte do cérebro que lida com frustração completamente formada. Aliás, o cérebro ele demora muito tempo para ficar totalmente formado. É uma coisa que só acontece depois dos 20 anos. Então, seu filho com 4 não está nem na metade ainda do desenvolvimento cerebral dele. A gente exige muito das crianças. A gente quer que a criança tenha um autocontrole, a gente quer que a criança tenha uma sabedoria, a gente quer que a criança tenha um amadurecimento que ela não consegue entregar ainda, que ela demora muito para aprender. Então, a criança chorando de frustração é o cérebro dela te dizendo que ele não sabe lidar com aquilo e não sabe mesmo. A parte do cérebro que processa a frustração não está pronta. Então não adianta gritar com a criança. Seu filho não vai aprender a lidar com frustração porque você está gritando com ele. E mais do que isso, você vai ficar frustrado, você vai ficar nervoso, você vai se irritar muito mais. Então fale com calma. A criança está chorando, respira fundo e fale calmamente com essa criança. Os resultados também vão ser muito melhores para você acalmar o seu filho, para você direcionar o comportamento dele, se antes de querer acalmar ele, você conseguir acalmar a si próprio. Faz sentido para você? Outra forma de você se comunicar com a criança e conseguir que ela te obedeça e conseguir a atenção da criança é na hora em que a criança estiver com algum problema, estiver chorando ou não estiver te obedecendo, não quiser fazer alguma coisa, é você falar para ela que você entende, que você está ouvindo e que você quer ajudá-la. Por que isso? Porque se a criança tá, como eu falei antes, no meio de uma crise emocional, tá chorando porque você negou um brinquedo que ela queria, se você grita por cima, você não consegue o que você queria, você não consegue acalmar a criança e vira uma bola de neve, como eu falei antes. Então, o que você pode fazer? Se você diz para essa criança, conversa comigo, eu quero ajudar você, conta para mim o que tá acontecendo, me explica o que você tá sentindo, você está
está dizendo para o seu filho que você se importa com ele, que você quer ouvir o que ele tem para dizer e que você se importa com o que ele está sentindo. E imediatamente a criança se sente acolhida e ela vem conversar com você, ela vem te explicar, ela vem pelo menos tentar, né, na medida do possível, do amadurecimento dela, te dizer o que está acontecendo. Então falar para a criança, eu quero ajudar você, é excelente para acabar com as birras, para acabar com aquelas crises de estresse, porque a criança tá estressada, ela tá chorando porque ela tá vivendo um monte de emoções que ela não sabe lidar. E quando você fala, eu quero ajudar você, você aparece como uma luz do fim do túnel e a criança se sente acolhida por você, a criança se sente compreendida por você. E isso é essencial para que a comunicação de vocês funcione. Uma coisa que eu costumo falar para os pais é que gritar não resolve, porque se resolvessem, nenhuma criança teria problema de comportamento. A maior parte das crianças gritam, a maior parte dos pais gritam de volta e a maior parte dos pais passam problemas com isso. O filho não se comporta, o filho não obedece, o filho tem crise de birra. Então, se gritar resolvesse, ninguém teria problema com a educação dos filhos. Se as pessoas pedem ajuda com isso, se as pessoas sentem que os filhos não são obedientes o suficiente, elas sentem dificuldade para educar os filhos, significa que alguma coisa na abordagem que ela está fazendo está errada, que alguma coisa na abordagem que ela está fazendo está falhando de algum jeito. Não estou culpando ninguém por isso. Esse método tradicional que a gente educa as crianças é a forma que nós fomos educados, muito provavelmente, e é assim que a gente aprende que tem que ser. Se os nossos pais nos educaram dessa forma, é assim que a gente entende que a gente precisa educar os nossos filhos no futuro. Quando a gente quebra esse ciclo, quando a gente toma a decisão de não, eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor, eu vou aprender a fazer isso direito, eu quero criar filhos emocionalmente saudáveis, eu quero investir numa educação de sucesso, aí você está quebrando ali um hábito, uma questão que vem de geração para geração. Sua mãe te criou assim, você criou seus filhos assim, seus filhos vão criar seus netos assim. No momento em que você decide que isso acaba em você, que você vai fazer diferente, que você vai fazer melhor, que você vai educar de verdade, que você vai preparar essa criança para a vida, você está quebrando um ciclo vicioso, e quebrar esse ciclo vicioso não é intuitivo, não é todo mundo que faz. Então quando as pessoas ouvem, nossa, como assim eu não posso gritar com meu filho, porque senão ele grita mais? Isso não é óbvio para as pessoas, é difícil de compreender isso. Se você está aqui agora assistindo esse conteúdo, absorvendo esse material, é porque você quer fazer diferente, é porque você está buscando soluções para problemas que você tem em casa. Então, utilizar dessas ferramentas é um movimento de nadar contra a maré, que você precisa fazer, insistir e repetir e acreditar naquilo que você está fazendo para que você consiga ver os resultados surgindo. Então a gente aprende a educar dessa forma porque é assim que a gente foi educado. Eu não falo isso no sentido de culpa. Ah, você precisa se sentir culpado porque você está gritando com seu filho. Longe disso, só no fato de você estar aqui agora procurando ferramentas para fazer diferente, já mostra que você tem um interesse em educar melhor. Já mostra que você tem um interesse em fazer melhor. Entende o que eu quero te dizer? Então, uma das formas de você conseguir educar melhor a sua criança é conversar com ela, mostrando que você tem empatia pelo que ela sente. Poucas pessoas fazem isso. A maior parte das pessoas gritam com a criança, diz que é besteira isso, que não é para ela chorar, que não vai comprar e pronto. E se você age dessa maneira, a criança chora mais ainda, porque ela já está frustrada, ela já está lidando com um monte de sentimento que ela não sabe lidar. E você não está ajudando ela a passar por isso. A criança precisa de ajuda para desenvolver a inteligência emocional dela. Eles não vêm de fábrica programado e completamente desenvolvidos e maduros. Eles são crianças, eles estão aprendendo. Então, quando a gente fala para a criança, eu quero ajudar você, eu quero entender você, conversa comigo, você não está mimando o seu filho. Você está dizendo para ele que você está realmente a fim de querer ajudá-lo. E querer ouvir o que ele tem para dizer é totalmente diferente de fazer as vontades dele. Voltando no exemplo do shopping, você está no shopping com seu filho, ele quer um brinquedo, você diz que não. Se ele se joga no chão e você para e fala, eu quero ajudar você, conversa comigo, vamos entender o que está acontecendo, é completamente diferente de você falar, ah não, a mamãe compra sim o brinquedo, para de chorar que a mamãe compra. Quando você vai e compra o brinquedo só porque o seu filho chorou, aí sim você está mimando, aí sim você está atendendo um desejo da criança. Mas quando você ajuda a criança a lidar com o sentimento de frustração, você não está atendendo um desejo, você está atendendo uma demanda, uma necessidade. E existe
muita diferença entre essas duas coisas. Eu falei disso no vídeo em que eu falo sobre criança mimada. Eu explico exatamente como funcionam as crianças mimadas, como que as crianças ficam mimadas e como que você faz para educar o seu filho sem violência, mas também sem deixá-lo mimado. Porque existem pessoas que confundem as duas coisas, acham que educar sem violência é igual a não educar ou educar crianças mimadas e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dizer para a criança que você entende, que você aceita os sentimentos dela, que você quer ajudá-la, que você quer ouvi-la, isso faz com que a criança se sinta acolhida, isso diminui e muito o choro e você não está mimando, você está apenas atendendo uma demanda da criança, que é justamente essa demanda psicológica dela aprender a lidar com aquilo que ela está sentindo. Dentro desse assunto de atender as demandas da criança, eu preciso pontuar para você que se você negar os desejos do seu filho, é muito pior a crise de choro do que se você simplesmente ouvir e acolher, não necessariamente atender, mas acolher. Se a criança vira e fala para você, mãe, eu quero tomar sorvete, e você imediatamente responde, não vai tomar sorvete, hoje tá frio, não tem sorvete para você. A criança chora, mas eu quero, mãe, mas eu quero. Ela pede, ela insiste, ela chora, porque você está negando um desejo para a criança, você não vai tomar sorvete. E a criança vai te responder, mas eu quero, né? Quem nunca ouviu mais eu quero dos filhos? Quando você nega, é esse tipo de resposta que você tem. O que você pode fazer? Você pode acolher esse desejo sem necessariamente atender esse desejo. A criança fala pra você, mãe, eu quero tomar sorvete. E você responde pra criança, eu também adoro sorvete. Qual que é o seu sabor de sorvete favorito? Se você pudesse tomar sorvete agora, qual sorvete você tomaria? Vamos brincar de tomar sorvete? Vamos fingir que a gente tá na praia e que tá muito quente e que a gente vai tomar sorvete? Você não disse não, mas você também não disse sim, você não vai dar um sorvete para a criança de verdade. Você só apenas aceitou que ela estava com vontade e foi mudando de assunto, foi conversando com a criança, foi levando a criança de uma forma que ela não precisou chorar, não precisou te dizer, mas eu quero. Aquilo acabou virando uma brincadeira, porque vocês foram imaginar o sorvete favorito, foram imaginar que estavam na praia, você dá sequência na situação sem negar aquilo que a criança está sentindo. Nem tudo que a criança sente, nem tudo que a criança deseja precisa ser correspondido. Quando é uma demanda mesmo, psicológica, emocional ou física, a gente tem que atender. O que são demandas? A criança com fome, a criança com frio, a criança chorando, isso tudo é uma demanda. A criança chorando é uma demanda psicológica. A criança com vontade de tomar sorvete não é uma demanda, é uma vontade, é um desejo. Esse a gente não precisa atender sempre, a gente pode lidar com isso de outras formas, que é o acolher, mas sem necessariamente atender. É diferente dizer, não vai tomar sorvete pronto. Quando você diz, filho, eu também gosto de sorvete, o meu favorito é o de morango, e o seu? Você não disse pra criança que vai dar sorvete pra ela, mas você também não deu um motivo pra ela chorar, e pra ela implorar, e pra ela dizer que ela quer, e que você é chata, e se jogar no chão. Entende como a comunicação é diferente? A forma que você vai falar com a sua criança vai impactar no tanto que essa criança vai te desobedecer, e no tanto que essa criança vai chorar na sua orelha depois. Para diminuir o choro da criança, a gente precisa melhorar a forma que a gente fala com ela. Então, mude o jeito que você está falando com seu filho, que você vai ver o comportamento dele mudar também. A próxima dica para você lidar com a criança, para você conversar com a criança e fazer com que ela te obedeça mais, é dividida em duas partes. É o seguinte, no lugar de obrigar o seu filho a fazer alguma coisa ou mandar que o seu filho faça alguma coisa, você pode perguntar ou convidar. São coisas diferentes e eu vou explicar para você. No lugar de falar para a criança, vai tomar banho agora, você tá mandando, você tá obrigando e a criança vai te responder, não quero, não vou, você não manda em mim, a criança vai chorar, a criança vai discutir com você, ela vai desobedecer você. No lugar de passar por isso, de falar para a criança, vai tomar banho agora, de você ser autoritário em cima dela, vai tomar banho porque eu tô mandando, você pode perguntar ou você pode convidar. O convidar funciona assim, no lugar de dizer vai tomar banho agora, você pergunta, filho, vamos tomar um banho? Entende que o tom que você usou é completamente diferente? Entende que essa mensagem chega para a criança de um jeito muito amigável? Você dizer vai tomar banho agora, você está dando uma ordem, é como quase se você estivesse brigando com a criança, mesmo que ela não tenha feito nada. Quando você convida, filho, vamos tomar um banho, o seu tom de voz é outro, a sua postura é outra e a resposta da criança também tem
tende a ser mais amigável. Quando a gente trata a criança com grosseria, ela tende a tratar a gente com grosseria de volta, porque essa mensagem chega pro cérebro dela e o cérebro entende que ela precisa se defender de você e aí a criança te trata com agressividade. Não vou! E cruza os braços e não quer ir, discute com você e diz que não vai e aí ela desobedece. Quando você é simpático e carinhoso na forma que você fala com a criança, você consegue resultados melhores. Então, convida mais no lugar de mandar. A criança vai tomar banho dos dois jeitos, só que mandando ela vai tomar banho gritando e chorando. Convidando ela vai tomar banho feliz porque você fez um convite, porque você foi amigável. Então você tem bem menos estresse dessa forma. E a outra parte, né, além do convidar, você tem como perguntar. O perguntar é muito mais eficiente, é muito mais legal e um pouco mais difícil de usar, mas ele funciona melhor porque o jeito certo de perguntar as coisas para a criança é fazendo uma pergunta cuja resposta não é sim ou não. Como assim? Se eu pergunto pra você, você quer essa caneta? Isso aqui é uma pergunta de sim ou não. Você vai me responder sim, eu quero ou não, eu não quero. Quando você pergunta pro seu filho, vamos tomar um banho? A sua criança pode te dizer não. Ela pode recusar o convite que você fez. Então, o jeito certo de perguntar para a criança é de uma forma que a resposta que ela tenha que te dar não seja sim ou não. Por isso que o perguntar funciona melhor do que o convidar. O convidar é bom também, funciona muito melhor do que simplesmente sair brigando com a criança. Mas se você puder, pergunte no lugar de brigar ou de convidar. A pergunta precisa ser de forma que a criança tenha que pensar na resposta que ela vai te dar. A criança fez a maior bagunça na sala com os brinquedos. E aí, no lugar de chegar para ela e falar, guarda esses brinquedos agora, que seria você mandando, você pergunta, o que precisa acontecer para essa sala aqui ficar arrumada? Ou, agora que você terminou de brincar com os seus brinquedos, o que você precisa fazer com eles? Porque isso não é uma pergunta de sim ou não. Você não pergunta para a criança o que você precisa fazer com os seus brinquedos e ela te responde sim. Isso não faz sentido. A parte que faz sentido é a criança parar e pensar, eu preciso guardar os brinquedos. Então, se ela chega à conclusão sozinha de que ela precisa guardar os brinquedos, aí você só vai direcionando. Sim, se você sabe que você precisa guardar os brinquedos, vamos lá então. Vamos deixar isso aqui arrumado. Você perguntou de forma que a resposta não fosse sim ou não e direcionou a criança para o comportamento que ela queria. Isso é um pouco mais difícil de fazer, você vai precisar treinar um pouco mais, não é intuitivo, você vai ter que parar, pensar como é que você vai falar isso para a criança, como é que você vai falar com a criança e aí aos poucos você vai pegando o jeito disso até que chega uma hora que você faz naturalmente. Mas no começo, se você decidir que você vai mudar isso hoje dentro da sua casa e que hoje você vai falar dessa forma com seu filho, você vai ver que é um pouco difícil no começo, quando você não sabe muito bem quais palavras usar. E aí algumas pessoas vão me dizer, mas tem que ter paciência para fazer isso, tem que ter paciência para ficar ali conversando com a criança, convidando a criança, perguntando para a criança. Mandar é muito mais rápido, vai tomar banho agora e pronto, né? O mandar é mais fácil. E sim, realmente, para você conversar dessa forma que eu tô ensinando aqui com a criança, você precisa ter paciência. Eu já fiz um vídeo também dizendo como fazer para ter mais paciência com os filhos. E uma coisa que eu sempre falo e volto a repetir é o seguinte: os nossos filhos são as pessoas que a gente mais ama e mais se importa no mundo. Se a gente não tiver paciência para educá-los, a gente vai ter paciência para fazer o quê? Ter paciência para educar os nossos filhos é a base da educação. Isso é o que vai mudar a qualidade da educação que essa criança vai receber. Isso é o que vai mudar o comportamento que essa criança vai ter. Então, filhos obedientes vêm de pais que sabem educar de verdade, que sabem usar as ferramentas de educação. E para usar as ferramentas de educação tem que ter paciência. Como qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Para você guardar dinheiro tem que ter paciência. Para você fazer uma dieta tem que ter paciência. Para você fazer uma faxina na casa, tem que ter paciência. As coisas não caem do céu, não é do dia para noite, não é instantaneamente. Existe um processo que você tem que cumprir. Educar é a mesma coisa. Educar é uma plantinha. A gente põe a sementinha ali no bebê, bem pequenininho, e vai regando ao longo da vida para colher os frutos disso depois. É claro que com 4, 5, 6 anos a gente já começa a ter noção se a educação que a gente está dando para a criança está funcionando, porque a gente começa a colher os frutos daquilo. Mas a colheita verdadeira, a colheita maior que a gente vai fazer é quando essa criança estiver na adolescência, quando já não for mais uma criança, porque a educação que você deu para o seu filho
durante a infância inteira é o que vai mudar na adolescência dele. Se ele vai ser um adolescente que vai te dar trabalho ou não, se ele vai ser um adolescente responsável ou não, depende da educação que você optou para ele durante a infância. Então, sim, exige paciência, exige um cuidado, exige um amor, exige uma dedicação, mas partindo do ponto que os nossos filhos são as pessoas que a gente mais ama no mundo, essa tarefa vai ficando cada vez mais fácil. E tem um outro lado disso que é o seguinte, é mais difícil no começo, depois você pega o hábito. Assim como hoje você está habituado a gritar com seu filho, daqui a pouco você se habitua a não fazer mais isso. É tudo uma questão de hábito. Quando você começa a treinar uma coisa nova, demora um tempinho para você se acostumar com ela, mas logo depois você está fazendo aquilo sem pensar, sem precisar raciocinar a respeito. Então essas estratégias funcionam do mesmo jeito. Se comunicar assim com a criança é difícil no primeiro dia, é difícil no segundo dia. Dali a um mês você está fazendo e tirando de letra. Então vale o esforço, vale o tempo, vale a dedicação. Porque se você quer que o seu filho te obedeça, a forma que você vai falar com ele precisa começar a mudar, senão ele não vai começar a te obedecer. Então, no lugar de simplesmente brigar, no lugar de simplesmente obrigar, guarda esses brinquedos agora, vem comer agora, vai tomar banho agora, pergunte ou convide. Vamos guardar esses brinquedos junto com a mamãe? Ou, agora que você terminou de brincar, o que precisa ser feito com esses brinquedos? Vai perguntando, vai convidando. Olha como a forma que você está falando com a criança é muito mais amigável, muito mais receptiva. Pensa se fosse alguém falando com você. Se eu virasse pra você agora e falasse, vai tomar um copo de água agora. Você ia olhar pra minha cara e falar, não, mas eu não quero. Entende? Por que você tá mandando em mim? Por que você tá falando assim comigo? Mas se eu te convido, você quer tomar um copo de água? Entende como é muito mais amigável e as chances de você me dizer sim, eu vou tomar um copo de água é muito maior porque eu não fui grosseira com você, porque eu fui gentil, eu fui simpática com você. A criança não gosta de ter alguém o tempo inteiro mandando nela, o tempo inteiro falando o que ela precisa fazer. É claro que a criança precisa ser educada, é claro que a criança precisa ser orientada e que a gente precisa, tomar conta disso. Mas, se a nossa postura é o tempo inteiro brigar, é o tempo inteiro mandar, a criança não gosta e começa a responder mal. Ela começa a dizer que não vai, que não quer, que você não manda nela. E aí a criança começa a ficar desobediente, porque a nossa comunicação com a criança tá falhando. Quando eu digo não fique brigando nem obrigando o seu filho, não é o mesmo que dizer não eduque o seu filho. O que eu tô querendo dizer com isso é mude a forma que você interage com essa criança. No lugar de brigar e de obrigar, convida, pergunta, muda suas estratégias de comunicação que você vai ver que o comportamento vai mudar. Você vai conseguir a mesma coisa, que é a criança tomar banho, a criança guardar o brinquedo, a criança vir almoçar, só que você vai conseguir com menos choro, com menos birra, com menos problema, com menos grito, com menos estresse. Então você reduz aí um trabalhão e consegue os mesmos resultados ou resultados até melhores. Essa é a questão do que eu tô abordando aqui. Muda a sua comunicação com a sua criança. E esses exercícios são exercícios simples, são exercícios gratuitos que você pode fazer a partir de hoje. Você pode decidir hoje que você vai parar de falar não pro seu filho, igual eu disse antes na primeira dica que eu dei. No lugar de falar não pra criança, fale o que você quer que a criança faça. Nos momentos em que você perceber que você vai falar não pro seu filho, pensa, como é que eu vou falar isso aqui pra ele sem usar a palavra não? O que eu posso dizer pra ele no lugar de dizer isso? No lugar de você falar, não joga água no chão, como eu disse antes, peça pra ele limpar a água do chão. Muito mais eficiente. Então, você chegar em casa hoje e decidir que vai mudar a sua forma de se comunicar com o seu filho, você vai perceber que o comportamento dele vai mudar junto também. Essas dicas são fáceis de aplicar no dia a dia, são completamente gratuitas e são pequenas coisas, pequenas mudanças que trazem grandes resultados. A próxima dica para se comunicar melhor com a criança é: seja firme quando você está falando sério, porém não seja agressivo. Você ter firmeza na sua comunicação é diferente de você ser agressivo na sua comunicação. Ser agressivo é você chegar brigando, é você chegar desrespeitando, é você chegar com 5 pedras na mão. Você ser firme na sua comunicação é você falar sério com a criança. A criança precisa que você seja firme nos momentos em que você está realmente falando sério. Não adianta você ficar pro bebezinho, não põe o dedinho na tomada, neném, não. Quando você tá falando não pra criança rindo, principalmente um bebezinho que não entende bem ainda as palavras, ele tá entendendo que você tá brincando com ele. É óbvio que ele vai com o dedo em cima da tomada. A sua comunicação tá passando pra ele a sensação de que você tá só brincando. Você fingir que tá brigando com a criança ou brincar de dar bronca na criança não traz benefício nenhum. Se você tá falando sério, fale sério. Se você tá brincando, fale brincando. Não confunda as coisas. Até porque as crianças são muito literais.
literais, elas entendem as coisas literalmente. A criança não entende o que as coisas querem dizer, elas só entendem o que as coisas dizem. Então, se você tá falando sério com a criança, se você tá sendo realmente querendo que ela preste atenção naquilo que você tá dizendo, seja firme. E ser firme não é ser agressivo. Você não precisa falar pra criança, para de fazer isso, moleque insuportável, que não sei o que. Assim você tá sendo agressivo com a criança. Você pode falar pra ela, escuta, isso não é legal, chega. Não é legal. Isso que você está fazendo não é certo por esse e esse motivo. Não dá para ser feito assim por esse e esse motivo. Você usa firmeza, você tá séria, a sua postura tá séria, mas você não xingou, você não gritou, você não faltou com respeito. Trate a criança com respeito. Até porque as crianças aprendem pelo exemplo, tá? A forma que você vai tratar o seu filho é a forma que o seu filho vai aprender a tratar os outros, inclusive você mesmo. Então, quando você só fala com a criança gritando, a criança vai aprender a só gritar com você de volta e só gritar com os outros também. Tratar a criança com respeito é o primeiro passo para ensinar a criança a respeitar também. E mais uma dica para você conseguir se comunicar com a sua criança e fazer com que ela te obedeça mais é o ouvir para depois conduzir. Por que disso? Porque se você não ouve o que a criança tem para falar, se você já vai por cima brigando, mandando, a criança não se sente acolhida, como eu falei antes, ela não se sente respeitada e a chance de que ela não queira fazer aquilo que você pediu é muito grande. Então, ouvir para depois conduzir é o segredo na comunicação. Isso é uma coisa que eu utilizo muito na minha comunicação, inclusive com adultos. Quando as pessoas vêm reclamar alguma coisa com você, ou quando as pessoas discordam de alguma coisa que você disse, não adianta você tentar chegar retrucando e brigando com a pessoa. Você ouve para depois você conduzir. Deixa a pessoa explicar o ponto de vista dela, ouve atentamente, entendi o que você quis dizer e aí você coloca o seu ponto. Fazer isso com as crianças também dá bastante resultado, principalmente com as crianças mais velhas, que já conversam, que já articulam, que já entendem esse ping-pong da conversa. A criança muito pequenininha, ela ainda não tem o vocabulário tão formado, então essa dica funciona não tão bem, mas na medida em que a criança vai crescendo, aprendendo a se comunicar melhor, o ouvir para depois conduzir é essencial na relação. Não chega já brigando, já gritando, ouve, o que aconteceu? Por que você fez isso? Por que você fez tal coisa? Você acha que tal coisa é legal? Você acha que esse comportamento aqui é bacana? Deixa a criança te falar o que ela acha, o que ela fez, por que ela fez. Deixa a criança tentar se justificar, deixa a criança pensar naquilo. E aí você conduz. Ah, tá, entendi, você fez isso por causa de tal coisa. Mas assim, existe uma forma melhor de fazer isso, existe tal e tal jeito. Então você ouve e depois você conduz. Para a criança que tá ali naquela crise emocional de birra, isso é excelente. Não adianta falar engole o choro, para de chorar por isso, porque aí você tá negando os sentimentos da criança. Ouve primeiro, por que você tá chorando? Conversa comigo. A criança tentou te explicar, às vezes eles explicam tudo enrolado, né? Não, você não entende nada, mas você ouviu. Aí você vai acalmando a criança. Ah, entendi, você queria o brinquedo. Poxa, filho, o brinquedo é realmente muito legal, eu também iria gostar muito de ter esse brinquedo, né? Eu entendi que você quer o brinquedo, é um brinquedo muito bonito, eu quero ajudar você com isso, eu sei que você tá frustrado. A criança vai se acalmando enquanto você vai falando isso. No lugar dela gritar mais alto, ela vai se acalmando e no final você consegue resolver a crise dela, sem fazer com que ela aumente o volume daquele choro ou aumente a proporção daquela crise, entendeu? Dito todas as dicas de como você precisa fazer para falar, para se comunicar com o seu filho e conseguir dele mais obediência, agora eu vou dar as dicas do que você pode fazer mesmo, não só na sua comunicação verbal, mas na comunicação ativa, né, física, vamos dizer assim, as coisas que você vai fazer de verdade, implantar na sua casa para que a sua criança te obedeça mais. A primeira dica que eu tenho para te dar a respeito disso é a seguinte: ensine os seus filhos noção de consequência no lugar de só ficar castigando a criança. O que eu quero dizer com isso? Supondo que o seu filho quebrou o vaso na sua casa, seu filho estava brincando de bola na casa, dentro da sua sala, você já disse para ele 1 milhão de vezes que não é para jogar bola na sala, mas ele estava jogando bola na sala, desobedecendo você, e aí um vaso quebrou, e aí você vai e põe a criança de castigo. Você vai ficar de castigo no seu quarto porque você quebrou o vaso.
Esse castigo que você está dando para a criança, ele não é uma lição de consequência. O castigo você escolheu dar. Não é a consequência natural das coisas que a criança faz, das coisas erradas que a criança faz. Quando a gente tenta educar as crianças por castigos que a gente está aplicando e que não tem nada a ver uma coisa com a outra, a criança não aprende de verdade quais são as consequências daquilo que ela estava fazendo. A criança tira a nota baixa na escola, aí a mãe vai e deixa sem televisão. Mas o que a televisão tem a ver com a nota baixa? Nada. Só tem a ver porque você decidiu que esse vai ser o castigo. Porque na prática, na teoria, não tem nada a ver. Você decidiu que ia ser assim, mas não tem nada a ver. Então, o melhor jeito de educar a criança para que ela entenda as coisas erradas que ela está fazendo é você verdadeiramente deixar a criança viver as consequências naturais daquilo que ela faz. Então, para a criança entender que ela não pode brincar de bola dentro de casa, você tem que explicar para ela quais são as consequências. As consequências de brincar de bola dentro de casa é aquela: o vaso quebra e não é legal você destruir as coisas da família. Tem um lugar certo para brincar de bola e tem um porquê desse lugar certo existir. Não é brincar de bola dentro de casa porque a mamãe é chata, você não vai brincar de bola dentro de casa porque as coisas quebram e as coisas custam dinheiro e você não quer deixar de passear no fim de semana para a mamãe precisar repor o vaso que você quebrou. Entende como isso é muito mais claro, é muito mais simples da criança entender que, ok, se eu quebro um vaso dentro de casa, a mamãe precisa de dinheiro para repor esse vaso e aí a gente não consegue passear no fim de semana porque o vaso quebrou. Então é por isso que eu preciso brincar de bola somente no quintal. Assim a criança entende noção de consequência. Eu já fiz um vídeo específico sobre castigos também. Aliás, eu tenho 2 vídeos sobre castigos. Eu tenho um que eu ensino esse método de castigar a criança através de noção de consequência. Eu explico muito mais detalhadamente do que eu estou explicando aqui. Aqui eu estou dando uma resumida para você, mas se você quer um vídeo detalhado a respeito de castigos, já tem aqui no canal, tanto do Facebook quanto do YouTube. E eu tenho um outro vídeo em que eu falo do cantinho do pensamento. Então, se esse assunto te interessa, procura por esses 2 vídeos, que é um material muito mais completo. Mas, resumidamente, o que eu quero te dizer aqui é: ensine verdadeiramente as consequências das coisas no lugar de ficar só castigando por motivos que não tem nada a ver. Tirar a nota baixa da escola não tem nada a ver com ficar sem televisão. Essas 2 coisas não colam, elas não se encaixam e a criança tem dificuldade de aprender desse jeito. Tem que aprender por noção de consequência. Essa é a melhor forma de aprender. Até porque é assim que a gente aprende na vida adulta. Na vida adulta, quando não tem mais ninguém castigando a gente, né, quando são as consequências das coisas que nos castigam, a gente precisa entender que todas as nossas escolhas possuem consequência. Quanto mais cedo seu filho aprender isso, mais preparado para a vida ele tá. Então assiste esse vídeo dos castigos para você entender melhor esse conteúdo. Outra dica para a criança te obedecer mais é: respeite a natureza da criança. A Maria Montessori, que fundou, que criou o método Montessori, ela diz que a criança sempre deseja obedecer ao adulto. A criança enxerga o adulto como um super-herói, como alguém em referência, como alguém que ela se espelha, desde que aquele adulto em si seja realmente a referência dela. Eu tenho um vídeo sobre adulto referência, a diferença entre adulto referência e adulto cuidador, que eu explico melhor essa questão. Mas partindo do ponto que a criança está na presença do adulto referência dela, ela enxerga esse adulto como um super-herói, como alguém maravilhoso, como alguém incrível, que a criança vai se espelhar para criar a própria personalidade, para entender o mundo, para entender a respeito dela mesma. Então a criança tem por natureza o desejo de ser obediente. O seu filho não acorda de manhã pensando: o que eu vou fazer hoje para chatear a minha mãe? As crianças não pensam assim. Eles fazem as coisas erradas sem querer, porque eles ainda não aprenderam que aquilo é errado. Ah, mas eu já disse 20 vezes para esse menino que aquilo é errado. Ok, você disse, mas não tem a ver com o que você disse, tem a ver com o que ele entendeu. Você pode ter dito 50 vezes, se aquilo ainda não entrou na cabeça do seu filho, se ele ainda não ligou as 2 informações, não importa o que você disse, ele não aprendeu. Por isso que eu falo que as crianças aprendem com noção de consequência muito mais do que com castigo. Você pode castigar 50 vezes, enquanto aquilo não fizer sentido na cabeça do seu filho, ele não vai parar com aquele comportamento. Então, quando você respeita a natureza da criança, você parte do princípio que a criança já quer te obedecer, que é o que a Maria Montessori falava, mas que a criança tem necessidade de desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Quando você quer que a criança fique 8 horas por dia sentada na frente da televisão sem te dar trabalho, você está exigindo dela uma coisa que é muito sobrenatural porque ela realmente precisa. A criança não é feita, biologicamente feita, para ficar 8 horas por dia na frente da televisão. A criança precisa brincar, subir, descer, escalar, cair, levantar, correr, explorar, cansar, dormir. O corpo da criança está em desenvolvimento.
O cérebro da criança está em desenvolvimento. A criança precisa tocar nas coisas, manipular as coisas, conhecer as coisas. O ato de escalar as coisas também faz parte do desenvolvimento dessa criança, porque ela precisa aprender coordenação motora grossa, ela precisa aprender coordenação motora fina, ela precisa aprender como os músculos dela se mexem, como que as partes do corpo dela funcionam, e ela não aprende isso paradinha na frente da televisão durante 8 horas. Então, entender que a criança tem necessidade de desenvolvimento e que a criança, enquanto está brincando, está se desenvolvendo, é o principal para você começar a respeitar a natureza da criança. Você dizer para a criança, ó, a gente vai no banco, aí demora 2 horas na fila do banco, a criança começa a correr pelo banco e você quer que a criança fique parada do seu lado na fila. Só que 2 horas para uma criança parada na fila é impensável. O corpo da criança não deixa, a natureza não deixa. Não é que a criança não quer te obedecer, é que a criança não consegue te obedecer. Existem coisas que a gente pede para a criança que ela não consegue fazer. Aquilo vai além da capacidade dela, vai além do desenvolvimento dela. 2 horas parada numa fila de banco é impensável para uma criança de 3 anos. Ela começa a correr dentro da agência do banco porque ela precisa se exercitar. Ela tá te dizendo, ok, eu preciso brincar, eu preciso fazer coisas de criança de 3 anos. Isso aqui é programa de gente adulta, não é para mim. Eu entendo que nem sempre a gente tem com quem deixar os filhos, que a gente eventualmente vai precisar ir no banco e levar a criança. Mas se no lugar de ficar brigando com seu filho porque ele tá correndo na agência, você der uma atividade para ele fazer, você consegue que ele te obedeça, que ele fique mais quietinho, sem precisar ficar brigando com a criança, porque você entendeu a natureza dela. Se naquele momento seu filho tá precisando de uma coisa que você não consegue fazer por ele, para a natureza dele, você precisa direcionar aquele comportamento. Brigar com a criança porque ela tá correndo na agência do banco não traz resultado nenhum. Pega um papel e uma caneta da sua bolsa e fala para a criança, vamos brincar de desenhar. Se for uma criança maiorzinha que já sabe ler e escrever, vamos brincar daquele joguinho da forca, que tem que adivinhar as letrinhas da palavra. Vamos brincar de jogo da velha. Vai brincar, vai fazer uma atividade de papel e caneta, porque a criança vai ficar concentrada naquilo, parada do seu lado, brincando com aquilo. Então, a espera é muito chata para a criança e é impensável que ela fique quietinha como um adulto, porque ela não é, então ela não sabe se comportar como um. Respeite a natureza do seu filho, peça para ele coisas que ele pode fazer, coisas que ele pode te atender. Então, a Maria Montessori fala bastante disso, né? As crianças precisam brincar, as crianças precisam se desenvolver, e quando o adulto está de acordo com a natureza dela, a criança tem o maior prazer do mundo em obedecer ao adulto. Quando a natureza da criança e o adulto falam a mesma língua, a criança obedece, as coisas fluem. O problema é quando a natureza da criança fala uma coisa e o adulto fala outra. A natureza da criança diz, suba na cadeira, exercite os seus músculos, e o adulto fala, não é para subir nessa cadeira, menino, desce daí. Então, nesse momento, o adulto e a natureza estão colidindo, e dentro da criança acontece uma explosão, que ela fica sem saber o que fazer. Eu vou seguir o meu próprio instinto que está me dizendo, treine os seus músculos, suba na cadeira, ou eu vou seguir a minha mãe que não quer que eu suba na cadeira? O que eu vou fazer? Aí, se a criança segue o que a mãe está dizendo, a criança acaba ficando com o desenvolvimento comprometido, porque não desenvolveu a parte física do jeito que precisava, porque precisava se mexer mais, subir mais em coisas, e não fez. Ou a criança desobedece à mãe e segue a natureza dela, vai lá desenvolver os músculos que ela precisa desenvolver, e a mãe fala, meu filho não me obedece, já falei pra esse menino não subir nessa cadeira, ele tá subindo na cadeira, porque você não tá entendendo a demanda que tem por trás disso. Então, se você não quer que o seu filho suba na cadeira, fala pra ele onde ele pode subir, arruma um brinquedo, arruma uma árvore, alguma coisa, leve seu filho num parquinho que tem aqueles brinquedos de escalar. Faça de forma que a sua criança atenda a necessidade dela. As crianças na faixa dos 2, 3 anos gostam muito de brincar com água, por exemplo. E aí é 1 segundo a criança tá com a mão no vaso sanitário. No lugar de ficar brigando com a criança porque ela quer brincar na pia, porque ela quer brincar no vaso sanitário, faça uma atividade com água na sua casa. A criança nessa idade tem necessidade de manipular as coisas com água, então deixe ela manipular com água de forma segura. Na privada não é seguro, não é higiênico. Tá bom, vamos pegar uma bacia num dia que tá calor, colocar no quintal e a criança passa a tarde ali, vai te dar sossego e ainda vai estar desenvolvendo o que precisa desenvolver nela. Respeite a natureza do seu filho, exija dele aquilo que ele pode te dar. Quando você precisar que o seu filho faça algo específico, ajude, direcione esse comportamento. Ficar parado na fila do banco
2 horas não é uma opção, mas você pode levar um joguinho, você pode levar um brinquedo, você pode levar um livro de colorir, porque aí a atenção da criança vai ficar naquele objeto, ela vai ficar quietinha do seu lado, você não vai precisar ficar brigando com ela e nem discutindo com a natureza da criança que precisa estar entretida, que precisa estar brincando. Faz sentido pra você? Eu falei disso no vídeo da criança teimosa, eu fiz um vídeo sobre crianças que são teimosas e eu explico bem certinho também essa relação da natureza da criança, da necessidade do desenvolvimento dela. Então assiste esse vídeo para complementar as ideias que eu trouxe aqui agora. A próxima dica que eu tenho para te dar para o seu filho te obedecer mais é flexibilize mais as coisas que você quer. Nós adultos, de um modo geral, queremos tudo do nosso jeito. Não, eu quero que seja feito assim, desse jeito, nessa sequência, nessa ordem. E às vezes não é bem exatamente o que a criança quer. E se a gente flexibilizar um pouco, a gente consegue o que a gente quer de uma forma bem mais fácil, com bem menos estresse. Exemplo simples, a criança vai tomar banho. Aí você vai dar banho na criança, você quer lavar o cabelo da criança e a criança fala, quero lavar o pé primeiro. E aí você fala, não vai lavar o pé, vai lavar o cabelo, porque tem que começar tomando banho pelo cabelo. Que diferença faz para você começar a dar banho na criança pelo pé se ela está te pedindo para dar banho pelo pé? Por que você não pode ser flexível com isso? A criança vai jantar e ela fala, eu quero a colher rosa. E aí você fala, não, vai comer com essa daqui mesmo. Por que ela não pode comer com a colher rosa? No fim das contas, ela vai comer. Mas por que não pode algumas coisas ser da forma que a criança quer? Por que a gente não consegue flexibilizar? Por que é tudo do nosso jeito sempre? Você ouvir mais o que a criança tem para dizer e atender um pouco mais as pequenas vontades dela. Não tô dizendo compra todos os brinquedos que o seu filho quer, faça tudo o que ele quer sempre. Eu tô dizendo pequenas coisas do dia a dia que são insignificantes. Ah, você quer começar a tomar banho pelo pé? Beleza, lava o pé primeiro, depois vai pro cabelo e tudo certo. Ah, você quer comer com a colher rosa? Come com a colher rosa. Tem coisas que tem problema, tem coisas que não tem. Quando não tem problema, a gente pode ceder. E na medida em que a gente cede, a gente arruma menos encrenca. A gente precisa escolher as batalhas que nós vamos lutar. Você vai ficar o dia inteiro brigando com seu filho por conta de pequenas coisas? Seja flexível. Isso aqui vai dar problema? Não, então ceda. Deixa a criança fazer daquela forma. Isso aqui vai dar problema? Vai. Não é assim que faz. A criança quer colocar vestido, mas tá frio. Ok, vai dar problema. Se a criança vai passar frio, aí não é legal. Então dá outras opções de roupa. Filha, ó, o vestido é pra quando tá calor. O que você acha dessa? O que você acha daquela? Vamos tentar por essa? Ou vamos pegar uma blusa que seja tão bonita quanto esse vestido, aquela blusa que a vovó te deu, sabe? Vai conduzindo o comportamento da criança, mas seja mais flexível. Quando não houver problema, ceda, porque é muito mais simples ceder do que ficar, não pode, é do meu jeito, é tudo do meu jeito, o tempo inteiro. Isso não traz resultados. Uma coisa que eu quero trazer pra você aqui é a noção de respeito. Às vezes eu recebo comentários nas minhas páginas do tipo, ai, meu filho não me respeita. E esse comentário sempre me deixa muito curiosa, porque às vezes a gente tá confundindo o mau comportamento da criança com desrespeito. Eu sei que parece a mesma coisa, mas não é. Veja bem, se você tá no shopping, de novo o exemplo do shopping, com seu filho, ele pede um brinquedo, você diz que não e ele se joga no chão e chora, ele não tá fazendo aquilo pra te provocar, ele não tá fazendo aquilo pra te desrespeitar, ele tá fazendo aquilo porque ele não sabe lidar com os sentimentos dele. Então, quando a criança faz as coisas erradas, a gente não pode levar para o lado pessoal, porque a criança não faz de propósito. Eu já ouvi casos do tipo, falei pro meu filho não pôr o dedo na tomada, mas ele olhou pra minha cara, riu e colocou o dedo na tomada. Muito provavelmente a forma que você estava falando com essa criança, ela estava achando que você estava brincando com ela. É aquilo que eu disse, não adianta você chegar no neném e falar, neném, não pode pôr o dedo na tomada. Se você está fazendo isso sorrindo, é óbvio que ele vai sorrir pra você de volta e vai enfiar o dedo na tomada. Ele não está entendendo a sua comunicação. Por isso que eu falei que a gente precisa ter firmeza. Quando a criança faz as coisas erradas, ela não está fazendo para provocar, ela não está fazendo para tirar você do sério, até porque a criança não tem nem desenvolvimento psicológico, cerebral, cognitivo para isso. A criança não consegue nem controlar ainda direito as coisas que ela sente. Quem dirá parar para pensar? Vou fazer tal coisa para irritar a minha mãe. Demora anos para a criança conseguir ter esse tipo de pensamento. A criança que faz coisas de propósito mesmo já tem ali 8, 9 anos. A criança na primeira infância não faz as coisas de propósito, ela não tem nem capacidade ainda de pensar nisso. Eles fazem aquilo porque ou você não está respeitando a natureza da criança, como eu disse antes. Ah, tô na fila do banco com meu filho, já falei pra ele parar de correr 10 vezes e o menino continua correndo. Ele não tá correndo pra te desrespeitar, ele tá correndo porque é a necessidade dele. Lembra que eu falei antes que existem as necessidades e existem os desejos. A necessidade da criança de correr é real, ela precisa se desenvolver. E ela vai correr mesmo você dizendo pra ela não fazer, porque ela está obedecendo a natureza dela naquele momento
que não deixa a criança ficar 2 horas parada na fila do banco. Não é para ser desrespeitoso com você, é para atender a necessidade dela, o desenvolvimento dela. Então para de levar as coisas que o teu filho faz pro lado pessoal, de esse menino não me respeita. Calma, é verdade? Ele não te respeita? Vamos analisar o que tem por trás disso. Por que ele agiu dessa forma? Qual é a comunicação que você tem com essa criança? Qual é a forma que você está falando? O que aconteceu antes? O que você fez? Vamos analisar isso certinho, porque em 99,9% dos casos, a criança não está sendo desrespeitosa. Ela está apenas seguindo uma coisa que te contraria, sim, te contraria, mas que ela ainda não entendeu exatamente. Ou porque que ela não pode fazer, ou ela não tem capacidade de seguir a ordem que você tá dando. Não leva pro lado pessoal, não é para te desrespeitar. Respira fundo, se concentra, retoma o seu autocontrole, porque é você o adulto da relação, é você quem vai direcionar aquele comportamento. E se você se magoa e leva pro lado pessoal, aí você não consegue verdadeiramente trabalhar aquele comportamento com a criança. E aí você perde a cabeça, você grita, você bate. Esse é o momento que você acaba apelando para outras ferramentas que não só não vão educar o seu filho, quanto vão criar mais choro, mais estresse, mais escândalo, que é uma coisa que eu tenho certeza que você não quer. Mais uma dica para o seu filho te obedecer mais: dê autonomia para a criança. Na medida em que a criança vai deixando de ser um bebezinho e vai realmente se tornando uma criança, ela precisa que você dê autonomia, ela precisa que você deixe a criança fazer algumas coisas dentro das possibilidades, né, de cada idade. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem um filho de 2 anos em casa, pode ser que ele queira se vestir sozinho. Deixe. Por que a criança não pode se vestir sozinha? O querer se vestir sozinho faz parte da autonomia, do desenvolvimento, do amadurecimento dele. E isso é bom, isso é um sinal bom. Você dar autonomia para a criança, deixar a criança fazer coisas por ela mesma, facilita muito, não só o seu dia a dia com a criança, porque ela vai ficando independente, mas facilita muito também nas crises de birra, no quanto que a criança vai te obedecer. Porque se você nunca deixa a criança fazer nada, ela vai o tempo todo tentar fazer tudo, porque você está proibindo ela de fazer as coisas. Você não está deixando ela crescer, ela se desenvolver. Lembra da demanda? Volto de novo no assunto da demanda. Mas é isso, não pode mexer aí, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não toca... Calma, não pode nada? Sabe? A criança não pode fazer nada. Eu já vi, inclusive, casos de mães que não deixam as crianças brincar com o próprio brinquedo. A criança vai, vira a caixa de brinquedo no chão da sala, faz a maior bagunça, mas o fazer a bagunça para a criança faz parte da brincadeira, tá? Eles vão brincando, vão explorando, é assim que o imaginário se constrói. A mãe olha aquele monte de brinquedos jogado no chão, grita com a criança, porque já tá tudo espalhado de novo, guarda todos os brinquedos na caixa e fala para a criança: se você mexer aqui, eu vou botar você de castigo. Você tá dizendo pro seu filho que ele não pode mexer nos próprios brinquedos dele. Então ele vai mexer nas suas maquiagens, ele vai mexer nos produtos de limpeza. Se você tá dizendo que ele não pode mexer aqui, em algum lugar ele vai mexer. Então assim, seja flexível, como eu disse antes, vai com calma. Por que não pode? Vamos pensar direito nisso. E vamos dar autonomia para essa criança. Deixar a criança fazer as coisas por ela mesma. Pode preparar a própria mamadeira, pode colocar roupa sozinho, pode começar a aprender a tomar banho sozinho, pode aprender a guardar os próprios brinquedos, que mais? Pode aprender a cortar as próprias frutas pro lanche da tarde, arrumar a própria cama. Tem um monte de coisa que a criança pode fazer e deve fazer por ela mesma, porque isso também garante muito mais paz e tranquilidade pro seu dia a dia. É muito mais fácil, é muito mais simples e faz muito bem pro desenvolvimento do teu filho. Dê autonomia, não seja o tipo de mãe que não pode, não faz, eu que faço, não, tipo... Calma, vamos com calma. E falando nisso, a gente precisa pensar um pouco mais nas coisas que nós estamos proibindo a criança de fazer. Primeiro porque o proibir não educa. Eu já fiz um vídeo também só sobre isso. Não proíba, eduque de verdade. Tem um vídeo que eu acho que o nome dele é Como Educar Sem Proibir. E eu trago essa questão do porquê que o proibir não funciona. E realmente não funciona, não adianta você proibir, o que você tem que fazer é orientar. Eu dou as ferramentas para você fazer isso nesse outro vídeo. E aqui eu trago esse assunto de volta. Para de proibir o seu filho de fazer as coisas. Oriente. E mais do que orientar, se faça a seguinte pergunta. Faça para si mesmo a seguinte pergunta: por que não? Mãe, eu posso brincar com a mangueira? Aí você já vai e responde para a criança: não, não pode. Por que não? Para pensar, por que não? Porque tá frio. Ok, é um motivo bom, tá frio, não pode. Porque eu não quero? Será que você não pode ser mais flexível? Será que você não pode deixar dessa vez? Às vezes a gente passa o dia inteiro dizendo pra criança não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, só porque a gente não quer. Mas por que a gente não quer? Qual é o problema em si de fazer aquilo? Você parar e perguntar pra você mesmo por que não, você vai descobrir que boa parte das coisas que você diz não pro seu filho, na realidade ele poderia fazer sim. Mãe, eu posso assistir 5 minutos a mais de desenho?
Por que não? 5 minutos a mais de desenho não tem muito problema. 2 horas tem, 5 minutos não. Mãe, eu posso tomar banho só depois que eu jantar? Por que não? Vai tomar banho de qualquer forma, mas pode ser depois do jantar. Então, ser mais flexível também faz com que a criança te obedeça mais. Por quê? Porque existe uma coisa chamada gatilho da reciprocidade. Quando a gente é legal com alguém, a pessoa tende a querer ser legal com a gente de volta. Antigamente foi feito um teste com a Coca-Cola e o teste foi mais ou menos assim. As pessoas estavam num evento, eu acho que era um museu, não tenho certeza, mas tinha um evento. E aí tinha um rapaz nesse evento e esse rapaz parava para conversar com pessoas que ele não conhecia, pessoas aleatórias que estavam no mesmo lugar que ele, conversava com a pessoa, trocava um papo ali, coisa simples assim. E aí ele ia e pegava uma Coca-Cola, custava tipo 20 centavos a Coca-Cola na época, e entregava pra pessoa, comprei pra você, uma pessoa que ele nunca tinha visto na vida, comprei a Coca-Cola pra você. Então, a pessoa ficava tão agradecida, tão feliz com isso, que no final daquele dia, o mesmo rapaz que tinha comprado a Coca-Cola ia e pedia um favor para aquela pessoa. A maior parte das pessoas que receberam a Coca-Cola não negaram o favor. Por quê? Porque as pessoas se sentem quase na obrigação de retribuir algo legal que você fez por elas. Então, se você faz algo legal para alguém, essa pessoa acha você uma pessoa legal e ela sente vontade de ser legal com você de volta, de te retribuir. É assim que a humanidade evoluiu. Na época da caverna, se o seu vizinho tinha um pedaço de carne e ele dividisse um pedaço de carne com você, na próxima vez em que a família dele estivesse passando fome, mas que você tivesse um pouco de comida sobrando, você daria a comida sobrando para ele, porque você ia lembrar, poxa, ele me ajudou, então eu vou ajudar também, porque se todo mundo se ajuda, todo mundo sobrevive melhor. Então isso foi uma coisa que instintivamente o ser humano descobriu para poder sobreviver em grupo, né, para poder a espécie progredir. Então, quando você é legal com o seu filho, quando você é flexível com o seu filho, quando você para de dizer tanto não, quando você deixa o seu filho fazer mais coisas que você pode deixar e que não vai trazer nenhum problema, essa criança também vai se esforçar para ser mais legal com você. Então, se você deixou seu filho brincar o dia inteiro, e ele tá feliz da vida porque ele brincou o dia inteiro, à noite, na hora em que você chega pra ele e fala, agora vamos tomar um banho, ele vai feliz da vida de bom grato, porque você foi legal com ele o dia todo, não custa nada pra ele fazer aquela coisinha ali por você. Então, ser flexível, ser gentil com as crianças é ensinar as crianças a ser gentil com os outros também. Quando você passa o dia inteiro brigando, quando você passa o dia inteiro gritando, o dia inteiro dizendo que não pode, que não mexe, que não vai, à noite ou em outros momentos que você quer a colaboração da criança, ela vai te dizer o mesmo, não quero, não pode, não vou. Porque é assim que ela aprendeu com você. Seja legal, gentil, simpático com seu filho e se pergunte, por que não? Às vezes a resposta vai ser não mesmo, porque tem um motivo maior. Eu posso brincar com terra 5 minutos antes do casamento da madrinha? Não, não pode, vai sujar toda a roupa de terra. Isso não dá pra deixar, mas dá pra deixar a criança fazer várias outras coisas que ela pede, que se a gente pensasse, tá, ok, isso dá pra fazer, seria muito melhor, seria muito mais gentil, seria muito mais simpático, teria muito menos choro e a criança ficaria muito mais feliz em obedecer, muito mais feliz em fazer aquilo que você quer também. Dar pra poder receber, porque o gatilho da reciprocidade funciona, e não só com crianças, mas com adultos também, igual esse exemplo que eu dei, essa pesquisa que foi feita com a Coca-Cola. O rapaz comprava uma Coca-Cola pra uma pessoa completamente estranha, depois ia lá e pedia um favor pra ela, a maior parte das pessoas retribuíram o favor sim, de bom grado, feliz da vida. A pessoa nem percebe que ela tá te fazendo um favor, ela faz feliz, porque você foi gentil com ela antes. Então trate o seu filho com gentileza, seja mais flexível, seja mais amigável, porque ele vai consequentemente te obedecer mais também. Outra dica importante para você conseguir fazer com que o seu filho te obedeça mais tenha conexão com essa criança. Eu também já tenho vídeo falando sobre teoria do apego, educação com afeto, vários vídeos sobre conexão, enfim, sobre a necessidade que a criança tem de se conectar com o adulto referência dela. E aqui eu trago de novo esse ponto, porque se você estiver psicologicamente desconectada do seu filho, ele vai te desobedecer muito mais. Se a criança se sente amada, se sente acolhida, se sente respeitada, se sente querida, ela é uma criança que naturalmente obedece mais, porque ela é uma criança menos frustrada, ela é uma criança menos irritada, ela é uma criança menos estressada, ela é uma criança que entende que ela é querida, que ela é amada, então ela tem um prazer imenso em obedecer você, em ajudar você, em colaborar com você. Então você ter conexão com essa criança é essencial para a educação. Uma frase que eu sempre falo, eu vou continuar repetindo não existe educação sem conexão. E aqui eu falo novamente isso. Crie conexão com seu filho. O que é criar conexão ou como criar conexão com a criança?
O criar conexão com a criança tem a ver com o tempo que você passa com a criança, com a atenção genuína que você dá para a criança. Você tá ouvindo de verdade o que a criança tem para dizer, você tá fazendo atividades que são interessantes, você tá brincando, você tá dando atenção. Não é sentar no chão para brincar com a criança, mas você tá ali no celular. É sentar no chão e brincar de verdade, dando atenção de verdade para a brincadeira. É criar conexão, entender qual é a linguagem do amor do seu filho e retribuir de acordo com a linguagem do amor dele. Eu também tenho um vídeo que eu falo especificamente sobre a linguagem do amor, que é também complementar com o material que eu tô trazendo aqui agora. Você precisa entender qual é a linguagem do amor do seu filho para corresponder com a linguagem do amor dele, para ele se sentir verdadeiramente amado. Uma coisa é você amar o seu filho, outra coisa totalmente diferente é o seu filho se sentir amado. Não é porque você ama que necessariamente o seu filho se sinta amado. Eu sei que parece ser a mesma coisa, mas não é. Você pode amar e muito e o seu filho mesmo assim não se sentir amado o suficiente. Então crie conexão com essa criança, seja presente psicologicamente, fisicamente na vida dessa criança. Entenda a linguagem do amor, porque uma vez que ela se sente amada, acolhida e respeitada, ela vai naturalmente obedecer muito mais, naturalmente chorar muito menos, naturalmente discutir muito menos com você, porque ela tem paz, porque ela tem carinho, porque ela tem amor. Então as coisas vão fluindo tudo mais fácil. Educar pelo amor é educar mais fácil. Então essas foram as dicas que eu tinha para compartilhar com você no vídeo de hoje. Eu peço para que você assista aos demais vídeos que eu citei, que eu falei aqui pra você, porque vão complementar o seu entendimento. Eu vou te explicar nesses outros vídeos muito mais detalhes que eu não consigo trazer aqui, senão o vídeo fica enorme. Procura por esses vídeos, porque eu vou tentar deixar todos no box da descrição, porque eles são materiais importantes, são materiais complexos que vão te ajudar muito na educação do seu filho, porque se você quiser ter uma criança obediente, você precisa ser uma mãe ou você precisa ser um pai que verdadeiramente eduque, que verdadeiramente faça o movimento de educar, preparar essa criança para a vida. Eu espero ter te ajudado com todas essas ferramentas. Coloque em prática e depois me conta como é que foi na sua casa. Se você tiver alguma sugestão de vídeo ou alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer imenso responder você. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.